Agora a gente vai falar sobre dietoterapia chinesa. Estava falando no começo do programa. É diferente, né? Até me enrosquei aqui para falar o nome. Nunca ouvi falar. Eu dei uma pesquisada, é completamente diferente do que você já viu. E quem vai contar um pouquinho pra gente, esclarecendo, se tiver dúvida, vai mandando aqui no vocebonita@tvgazeta.com.br. É a Andréa Maciel Arantes, terapeuta. Dá um beijão. Tudo bem, querida? Muito boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vinda a Você Bonita. Desculpa as brincadeiras. As pessoas aqui têm uma liberdade, né? A gente se gosta muito. Então vamos explicar o que é a dietoterapia chinesa. Sim, me explica. Que é muito diferente então, mesmo. É completamente diferente. Me fala da diferença dessa dieta para outras. Então, essa dieta, na verdade, não é que é uma dieta, é uma reorientação, uma reeducação alimentar fundamentada nos ensinamentos da medicina tradicional chinesa. Tá. Né? Então, a medicina tradicional chinesa, ela não foca tanto no aspecto nutricional do alimento. Ah, o que eles focam? Né? Lógico que os aspectos nutricionais são importantes, mas o mais importante é o direcionamento da energia, é o aspecto energético que aquele alimento proporciona, né? Então, quando a gente come um alimento, a gente pode ter reações físicas e emocionais, né? Os alimentos provocam isso dentro do nosso corpo. E aí, cada alimento vai vibrar, vai ressoar, vai provocar uma energia de acordo com os órgãos do corpo, né? Ah, tem isso. Então tem todo um estudo para Exatamente. perceber o que cada alimento faz aí com os Porque nossos órgãos. Exatamente, Olha, desculpa. loucura. Porque quando Bem os mais pertinho, alimentos... você tá indo longe, eu não mordo. Chega Quando perto. os chineses, né, lá atrás, foram estudar a alimentação, eles não conheciam realmente os aspectos nutricionais, né? Então, o que eles observavam? A reação do alimento dentro do corpo. Que legal. Né? Se alguns alimentos que a gente come, a gente sente calor, a gente fica mais agitado, e outros já abaixam a energia, deixam a gente mais tranquilo. As sensações ali no estômago. Então, As esse sensações, foi... exatamente. E além disso também, que eu estava vendo, os sabores têm relação com isso. Que além das sensações, os sabores eles fizeram uma relação com isso. Exatamente. O ácido é de um jeito, né? Aquela sensação mais ácida. O frio, o quente. Me conta como que é isso. Então, são 5 sabores, cada sabor provoca uma reação. Então, vamos explicar. Vou pegar os primeiros sabores, que são os alimentos picantes. O que os alimentos picantes fazem? Gengibre. Eles mobilizam, que a gente tem o gengibre, a pimenta, o alho e o agrião também, né? O que eles fazem? Eles mobilizam a energia do pulmão e agem para fora, certo? Então, eles provocam a transpiração, por exemplo, né? E aí, um dos recursos emocionais também que ele provoca é o quê? Ele manda a tristeza embora. Ah, é? Então ele faz subir a energia e a gente fica mais alegre. Tanto que baiano, por exemplo, tá sempre de bom humor, porque come muita pimenta, né? Uma comida com muito calor mesmo. O calor, ele sobe. Então é essa reação que esses alimentos provocam. Que legal, bacana. E muitos outros aqui que a gente vai Aí a gente tem vendo aqui os alimentos doces, o mel, a beterraba. Aí tem cenoura, né, a batata também. Os alimentos doces, o que eles fazem? Eles harmonizam. Eles tranquilizam um pouquinho, né? Então, quando a gente está muito preocupado, por exemplo, quais os alimentos que podem nos ajudar? São alimentos doces, né? O corpo naturalmente pede um alimento doce quando a gente fica muito preocupado. Mas tudo na medida. A gente falou aqui da felicidade, vai comer sei lá, um potão aí de pimenta, brigadeiro, né? Ou de brigadeiro. Ali no Exatamente. açúcar também, né? Que a gente está falando do doce. Toma cuidado, sempre um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Então causa tranquilidade. É isso que a gente procura dizer, de forma moderada, né? Porque o que acontece? Quando o nosso corpo está em desequilíbrio, ele começa a pedir muito de um determinado alimento, né? Para tentar suprir isso, né? Mas aí já está dizendo que aquele órgão não está em bom funcionamento. Eu estava vendo também que vocês fizeram uma diferença entre frio, morno e quente. Exatamente. Como que é isso? Então, por exemplo, alimentos que são muito quentes. O gengibre, por exemplo, né? Eles são utilizados para momentos que a gente passa muito frio, né? Então, agora que o clima está mudando, está esfriando, algum dia que você saiu de casa, está sem blusa, passou o dia com friagem, por exemplo, chega em casa e toma um chá de gengibre. Você já vai se fortalecer e vai mandar embora aquele frio. Sim, sem falar nos nutrientes que tem, sem querer, que eles nem sabiam, não tinham consciência, acabaram fazendo. E fazendo tudo isso, tendo essas percepções do que o corpo realmente precisa, obviamente, parando para pensar, você acaba emagrecendo, né? Não tem como, você percebe, tira de lá da ansiedade para comer, que você está percebendo ali as sensações todas. Que legal isso, muito do quentinho. legal. E o frio?
Então, aí para alimentos frios, para momentos de frio a gente usa alimentos quentes. Tá, e né? os alimentos frios? Exatamente. Os alimentos frios são para momentos que a gente está com o corpo muito em agitação, ou então tem inflamações, por exemplo. Então muita gente fala, gengibre é bom para a garganta. É excelente para a garganta, mas não quando a gente está com dor de garganta. Né? Quando a gente está com dor de garganta, a gente precisa de um alimento que seja refrescante, para dispersar essa inflamação, para dispersar esse calor. Então a gente vai usar hortelã. Então tomar cuidado com coisas quentes quando a gente estiver com alguma inflamação. Exatamente. Por isso que a gente fala que o uso é moderado, né? Porque o uso mais intenso é para esses momentos quando a gente precisa de curar alguma coisa, de tratar algum sintoma, uma atividade que esteja em desregularidade. Né? E essa dietoterapia diz que alguns alimentos, a forma dela, acaba especificando para o que faz bem aqui dentro do nosso corpo. Exatamente. Por exemplo? Os feijões. Os feijões. Ai, lá vem. O que será que o feijão faz bem? O feijão, o que acontece? Ele tem esse formatozinho, lógico que ele é pequeno, mas ele lembra os rins. Né? Os rins, eles têm os mesmos formatos. Então, o feijão preto, ele ajuda a tonificar, ele melhora a energia dos rins. Né? Legal. E eles agem para cima. O alimento salgado, ele sobe. E nozes, hein? Que tem o formato do nosso cérebro, certinho, assim, não é perfeitinho? Tem a ver isso? Tem tudo a ver. Que exatamente. legal. Que além disso, os chineses dizem assim, fígado é bom pro fígado. Então, eu fiquei assustada, até fiquei com medo de falar isso no ar, que é assim, eles falam que tudo que a gente come de um animal, vamos supor o fígado, você pega o fígado de um animal e falam que faz bem pro nosso fígado. Você fala, oi? E isso serve para qualquer, a regra para todos os órgãos? Nesse caso do fígado sim. Tá, no fígado? Muito bom. Tá, porque aí, já pensou? Um outro exemplo, outra coisa que eu queria colocar é o peixe. Né? Diga. O peixe é um animal que vem da água, né? Isso. E o elemento água, que é representado no corpo pelos rins e pela bexiga, também é altamente nutrido quando a gente come peixe. Né? Os peixes naturalmente já trazem um pouco mais de sal, então o alimento salgado também tonifica as funções dos rins. Então ele é muito bom. Né? E o que é legal também é que eles trabalham com esse lance do equilíbrio, igual em qualquer outra dieta que a gente fala. Exatamente. Tudo em excesso, eles percebiam, o sabor em excesso vai fazer mal, a sensação em excesso vai fazer mal. Sim. Isso é uma sacada genial. Aí a gente tem que se proteger e estar sempre trabalhando de forma moderada, né? Quando realmente está vendo que está havendo desequilíbrio, aí a gente vai procurar outros recursos também da medicina chinesa, que são a acupuntura, a massagem, a fitoterapia também, que tem muitas ervas que auxiliam nesse processo. Isso. E também, mas não adianta só usar agulhas, né? Se a pessoa não se reeducar a alimentação. Tem que cuidar, né? tem que cuidar disso. Nossa, é muito interessante. E pelo que vocês estão vendo aqui, é uma dieta que dá para fazer a vida inteira, é uma educação que a gente já conhece, mas com um outro olhar, né? Um outro horizonte aí que dá pra gente, que é super interessante. Eu até acredito que por conta disso, hoje a gente tem essa quantidade de informações. Mas por que será que isso aqui faz tão bem e tal? Exatamente. E aí eles desenvolveram em cima disso, a gente conseguiu descobrir essa quantidade de nutrientes que tem. Então vamos dar uma recapitulada. A gente está falando sobre dietoterapia chinesa, que é super interessante, porque antigamente não tinha acesso às informações dos nutrientes, então eles começavam a fazer uma pesquisa aí de sensações e o que era legal, de mais, de menos, que você colocava no corpo. E aí, para ficar melhor, que eles foram percebendo isso, eles viram também que alguns alimentos diziam muito sobre aonde ele iria causar algum certo benefício. Isso que é uma baita sacada, que é ótimo. Não para todos. Agora, esse do animal, realmente, que a gente não tem cultura, e lá fora eles têm mais de comer, que o fígado de um animal pode te fazer super bem. Nutre o fígado no seu fígado humano. Acaba nutrindo. Que legal. Você tem mais uma dica, assim, especial? Eu tenho várias dicas. Então vamos colocar os alimentos ácidos, por exemplo. O que eles fazem? Eles mobilizam a energia e ajudam a expelir toxinas, né? Que são o abacaxi, o limão, né? E aí o que acontece? Como ele mobiliza a energia, ele também tem um efeito emocional. Então quando a gente está com aquela sensação de frustração, de que quer sair da mesmice, que é uma direção de vida, alimentos ácidos. Você está brincando que eu não sabia. Que acontece? O alimento ácido, ele vai mobilizar a energia do fígado. Né? E o fígado, ele auxilia a mente a ter direção de vida, a ter foco. Então, ele vai mobilizar o fígado e a pessoa começa a se mexer.
né? Vamos procurar uma direção, uma saída para essa situação. Ficar inerte, assim, pensando bobagem na vida, tá meio tristinho, levou uma bronca do chefe, que acontece, né? Acontece, dói, né, a cabeça, a gente fica triste, já tá aqui, ó. Aí você pega, consome na quantidade certinha também. O que seria uma quantidade certa, principalmente aqui, de um abacaxi ou de um limão? O que você orienta aí o que gente? acontece? Essa quantidade certa, ela é avaliada no momento que o terapeuta vai atender o cliente, né? Porque o que acontece? Algumas pessoas vão apresentar um desequilíbrio maior de fígado, outras não, né? Então, assim, para essas outras que não têm desequilíbrio, o que acontece? Elas podem comer de forma moderada, mas quem tem uma deficiência de fígado, por exemplo, precisa comer um pouquinho mais. Então, cada caso é um caso. Então, cada caso é um caso, tá, né? E eu vi que você trouxe o cafezinho? Isso, eu trouxe o cafezinho. Por quê? O café é de natureza amarga, né? E o amargo, ele é excelente para o coração. Ele auxilia as funções do coração. Legal. O coração é um órgão que ele precisa de tranquilidade. Por mais que ele tá batendo ali no ritmo, ele é uma bombinha praticamente, né? Ele precisa de um ritmo certo. Ele não pode bater de forma mais acelerada e nem menos. Eu achava que café acelerava tudo. Não, é que as pessoas confundem acelerar com uma boa disposição. Exatamente. Não tem isso também? Então ele acalma. O que faz o café? Ele mobiliza a energia. Ele mobiliza. E ele concentra. O alimento, ele concentra, exatamente. Tá. O alimento amargo, ele vai concentrar. Tá bom. Tá? Mas o que acontece? Alguns alimentos também que auxiliam nas funções do coração, eles ajudam a baixar essa energia, eles concentram e baixam a energia, de modo que mandam essa energia para os intestinos. Então, eles são excelentes para dieta, por exemplo. Quando a gente quer perder peso, alimentos amargos são muito bons. Toma 1 litro de café por dia? Não. Tô brincando. Não, eu tô imaginando a pessoa no trânsito. Tô no trânsito aqui, peraí, deixa eu tomar um cafezinho na padaria, volta porque o carro não vai sair de... Tem outros alimentos amargos também que a gente pode comer mais à vontade, que é o palmito, aspargos também são excelentes, né? A gente tem uma gama muito grande aí de alimentos. Tem muito grande. Não dá, a natureza é muito rica pra gente trazer na mesa. Não dá. Se desse, a gente ia ficar muitos e muitos programas falando a respeito. As frutas, não tem como não falar. Outros 2 alimentos que auxiliam o coração são a maçã e o espinafre. Por quê? O que eles fazem? Eles acalmam também a energia, eles baixam o yang, que a gente chama, né? Você fica na paz. Fica em paz, tá bom. Exatamente. São alimentos que legal tranquilizam. isso. Quando a gente está ansioso, excelente para comer, para utilizar. A da maçã eu não sabia, eu sei dos benefícios, dos nutrientes, mas essa de deixar a gente mais... sossegado, assim, que concentra mais essa energia, não sabia. O que você trouxe aqui que Exatamente. É o sal. É o sal. Né? Só para lembrar dos alimentos que são salgados, que são bons para os rins, mas claro, de forma moderada, né? O salgado ele intensifica a energia do rim, tanto que quem é hipertenso, por exemplo, não deve comer tanto sal, né? Porque ele realmente vai mobilizar essa energia e essas pessoas precisam de ter mais tranquilidade. A gente sabe que faz mal e tudo mais, aquela história. Eu tô boba com essa dietoterapia, é super diferente. É muito diferente. A gente falando diferente, e é muito assim. Então, se você está interessado, quer saber, até ia perguntar para você, serve para qualquer pessoa, né? Qualquer idade, tem alguma contraindicação? Serve, não, para qualquer idade. É tudo tranquilo, né? Exatamente. O que a gente faz é realmente uma avaliação direitinho para saber como que a pessoa tá, do que ela precisa, do que tá tudo bem, o que não precisa mexer. Eu acredito que com esse estudo todo que os chineses fizeram, se vai uma pessoa com um quadro aí de depressão ou qualquer outro tipo de doença, algum transtorno emocional, eles conseguem fazer uma lista aí de alimentos que a pessoa consegue sair da depressão sem tomar remédio nenhum. Estou falando bobagem? E que vão proporcionar o bem-estar. Né? Não somente através dos alimentos, mas os alimentos são um recurso, né? A medicina chinesa utiliza vários recursos, né? Que são a fitoterapia, a acupuntura, a massagem. Todos esses recursos juntos vão trazer o bem-estar e vão restaurar a saúde, que é o que todo mundo quer. A gente estava falando até na outra pauta, que a gente se preocupa muito em emagrecer, ficar bonita, mas não adianta nada, você tá bem aqui fora e aqui dentro tá tudo bagunçado. Então, fazendo essa dieta toda certinha aqui, e essa coisa do frio e o quente é muito interessante, porque às vezes alguém pode estar queimando de febre e vai lá e toma
toma um chá pelando de gengibre. Exatamente. É perigosíssimo. Né? Muito perigoso. Então é inteligente isso é tão, parece até óbvio, mas não é. A gente não parou para ver sobre essa perspectiva toda. Muito legal, muito. E várias outras dicas. É que a gente não tem realmente tempo aqui para mostrar todos os alimentos para vocês, mas que barato. Então é verdade, aquela coisa das nozes que você vai olhar ali, tem formato de cérebro, faz bem pro cérebro, gente. Excelente. Né? Estimula e tudo mais, Isso. não é? Eu estava tentando ver, eu procurei e não tive tempo de ver o que as nozes acabam fazendo no nosso cérebro, você sabe? As nozes, o que acontecem? Elas nutrem o funcionamento dos rins. E os rins auxiliam no funcionamento do cérebro, também, nas funções do cérebro. Que legal. Todos os órgãos, eles mobilizam uma parte do cérebro e também mobilizam as emoções, né? Tá. Mas fundamentalmente os rins, eles comandam o cérebro, as funções cerebrais. Sim. Então, quando a gente come nozes, a gente mobiliza a energia dos rins, a energia sobe e potencializa o nosso cérebro e o nosso pensamento. Vivendo e aprendendo, né? Gostei demais. Você passa pra gente o seu site? Claro, para quem tiver alguma dúvida, www.terapiaschinesas.com.br. O telefone posso passar? Pode passar. É 011 3876 8162. 3876 8162. Tem sempre vários assuntos. Se a gente tivesse mais alimentos aqui, a gente poderia abordar mais. Mas eu acho que ficou claro para você aí em casa, né? Obrigada, viu, querida? Obrigada Adorei. a você. Um beijo.